Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Eduardo Neves e aqui eu falo para você tudo o que você precisa entender sobre Elastic Stack para se tornar um especialista em Elastic Stack e poder usar essa ferramenta em diversas áreas aí na sua empresa. E esse vídeo é um vídeo de introdução, um vídeo para você entender. Quero saber, Eduardo, o fundamento, onde começa, o que é, para que funciona, como que isso come, o que isso mexe. Esse vídeo eu vou te matar todas essas dúvidas, então fica até o final que você vai ter todas as suas dúvidas sobre o que é, como funciona, para que serve, de que jeito que isso roda, tudo isso sobre o Elastic Stack nesse vídeo. Mas antes de tudo, já quero que larga o dedo no like aí, já garante o like, porque o vídeo eu tenho certeza que vai ser bom. É melhor você tirar o like do que deixar para dar o like lá no final. Beleza? E um outro ponto, já se inscreve no canal, clica aqui em se inscrever e bora lá falar sobre Elastic Stack. Vamos partir do primeiro ponto, que é o seguinte: o que é a Elastic Stack? Muita gente tem dúvida sobre o que é. Então vamos lá, agora você viu esse vídeo, zerou as suas dúvidas. Elastic Stack é um conjunto de ferramentas fornecidas pela Elastic. Elastic é uma empresa que sustenta essas ferramentas. E a junção de todas essas ferramentas juntas trabalhando é o que a gente chama de Elastic Stack. Então todas as ferramentas que a Elastic dispõe para a gente utilizar é o que a gente chama de Elastic Stack. Mais pra frente eu vou te explicar o que é cada um desses elementozinhos. Mas a gente tem vários elementos. Elementos que vão coletar dados, elementos que vão armazenar dados, visualizar esses dados e elementos que vão trabalhar ali com a logística e o enriquecimento de informação. Então guarda isso, porque a Elastic Stack ela é basicamente esse conjunto de ferramentas da Elastic para gerar para você diversas soluções. E aí, contando um pouquinho da história da Elastic aqui, como que isso chegou, o que aconteceu, por que isso está desse jeito que é hoje. Eu, Eduardo, trabalho com essa stack de ferramentas desde 2014, 15, então eu vi basicamente tudo isso nascer. Então o que a gente tem? A gente tem lá em 2014 e 15 o Elasticsearch sendo, começando a ganhar atração, né? Não vou falar sendo inventado, porque ele já tinha ali um tempinho, então começando a ganhar atração e junto com eles alguns ecossistemas open source ganhando tração para a utilização do Elasticsearch. Então a gente tinha um projeto paralelo, que era o projeto do Logstash. A gente tinha um projeto paralelo, que era o projeto dos Bits. Todos esses projetos foram ganhando tração para um fim específico naquela época, que foi onde ele tracionou muito forte, que era a centralização de logs. Centralização de logs, inclusive, que foi o primeiro projeto que eu fiz em 2015, quando eu trabalhava no governo federal, usando o que hoje o pessoal chama de Elastic Stack, mas naquela época a gente chamava de ELK, Elastic Stack, Elasticsearch, Logstash e Kibana, que eram só esses três elementos. Os bits vieram um tempo depois. Então, já falando aqui dos elementos, vamos lá, quais são os componentes da stack? Lembra que eu falei sobre armazenamento lá no começo? Como armazenamento, a gente vai ter o primeiro componente, que é o Elasticsearch. O Elasticsearch é como se fosse uma base de dados, onde você vai guardar os dados que você coleta com todas as peças da stack que são responsáveis por coleta. É lá que você vai armazenar e buscar esses dados. O Elasticsearch é uma base de dados full text search, então ela tem uma capacidade muito grande de fazer buscas textuais e também trabalha com a parte de number search. Então o Elasticsearch ele tem uma facilidade muito grande de lidar com textos e números e também grandes volumes de dados. Se você tem uma quantidade absurda de dados, fica tranquilo, o Elasticsearch é capaz de lidar com esses dados com os dois pés nas costas. A gente tem um outro componente, que é o Logstash. Lembra do ELK? A gente está no L agora, que é o Logstash. O Logstash é uma ferramenta de logística de dados. A responsabilidade do Logstash é pegar algo que está entrando, transformar isso, ou filtrar, ou enriquecer, ou mexer de alguma forma no filter e sair com isso em um output. Então eu tenho input, filter e output. Pensa num grande cano, onde entra um dado por um lado, ele é transformado de alguma forma e salvo em outro lugar. Essa é a função do Logstash. Então ele é uma peça que está ali recebendo dados de um lugar, transformando e colocando esses dados em um outro lugar, de preferência aí o Elasticsearch. A gente tem o Kibana, fechando ali o ELK. Kibana é a janela para o mundo, onde você vai visualizar os dados do Elasticsearch, os dados que você gravou no Elasticsearch. Você vai criar dashboards,
você vai criar os alertas e também você vai fazer toda a parte de gestão do cluster Elasticsearch, criação de usuários, criação de ciclo de vida de informação, criação de template, tudo isso é feito com o Kibana. Ah, Eduardo, eu queria saber como criar tudo isso. Fica calmo, vai ter vídeo aqui no canal explicando tudo isso para você, para que você saiba exatamente tudo que você precisa saber sobre Elastic Stack. E aí, nesse mundo, ELK era um mundinho fechado que estava ali um tempo em paralelo. Nós tínhamos um bit ali rodando, que era o Packetbit, um pessoal desenvolvendo uma libbit para fazer uma coleta específica. A Elastic falava assim, opa, isso faz sentido, vem para cá. E aí ela incorporou os bits, né? E hoje a gente tem vários tipos de bits. Quais os bits que a gente tem hoje? FileBit, responsável pela coleta de arquivos, logs e tudo mais. O FileBit é quem faz isso. MetricBit, coleta de métricas. Heartbeat vai fazer a parte de checagem de vida. WinLogBit vai fazer a parte de logs de Windows no System Viewer lá do Windows, onde ficam os eventos do Event Viewer, na verdade, né? Não System Viewer, o Event Viewer do Windows. A gente tem o FunctionBit, que está saindo de uso agora, que era o bit como função para você colocar na nuvem. A gente tem o AuditBit, que é o bit responsável pelos logs de auditoria. E a gente tem o PacketBit. Todos esses bits que eu falei aqui são bits responsáveis por funções específicas e criados e suportados pela Elastic. Temos também os bits que são criados pela comunidade. Afinal de contas, nós temos a libbit, uma biblioteca que faz com que a gente possa criar o nosso bit caso a gente tenha alguma função específica para algum bit. E como que todos esses componentes trabalham junto, Eduardo? Entendi o que cada um desses caras está aqui do lado, como que esses caras falam, como que esses caras trabalham junto. Basicamente, uma arquitetura, a gente vai ter os bits fazendo coleta. Então, tem os bits responsáveis pela coleta dos dados. Esses bits, eles podem enviar dados direto para o Elasticsearch. Então, os bits coletam, mandam para o Elasticsearch. No Elasticsearch, esse dado é gravado e com o Kibana eu faço a visualização desse dado e dou a inteligência desse dado no Kibana. Eduardo, mas e o Logstash? Beleza, o Logstash é uma peça opcional nessa equação. Ele não está ali como obrigatório. Você pode pegar um bit, enviar dados para o Logstash, trabalhar algum tipo de transformação nesse dado, gravar no Elasticsearch e visualizar com o Kibana. O Logstash ele é uma peça coringa, né? Ele não é obrigatório, mas ele é uma peça coringa que vai te ajudar muito aí quando você precisa coletar dados de locais que não pode ser colocado um agent lá dentro, ou que você tem que fazer um enriquecimento antes de gravar essas informações. Então, com o Elastic Stack, a gente vai ter vários problemas que a gente tem a capacidade de resolver com eles. O primeiro, que você já deve ter se ligado em tudo que eu falei até agora, é a gestão de logs centralizada, onde eu posso centralizar os meus logs em um único lugar e pesquisar em um único lugar. Aí eu resolvo aquele grande problema padrão que a gente sempre escuta, que o desenvolvedor quer ter acesso ao log em produção. Cara, dá acesso ao log em produção para ele. Você, desenvolvedor, vai ter acesso ao log em produção, sim, porque esse log vai estar centralizado dentro do Elasticsearch. Você vai poder visualizar isso com o Kibana e vai tomar aí as suas decisões em cima do seu log. E também, quando você está desenvolvendo, você vai ter seu log centralizado lá para você olhar. Outro ponto que o Elasticsearch vai ajudar muito o problema que ele vai resolver aí. Métricas. Você está coletando métricas de diversos sistemas e quer mostrar essas métricas em um lugar e tomar decisões baseadas em métricas. Então o Elasticsearch vai estar ali para te ajudar, na verdade a Stack como um todo vai estar ali para te ajudar. A observabilidade, que é o que a gente tanto fala hoje, que eu falo muito aqui para você, a Elastic Stack é uma grande stack de observabilidade, com capacidade de cumprir hoje a tríade da observabilidade, que é logs, métricas e tracing. Também pode ser muito utilizada para o mundo de Business Intelligence. Você tem dados das suas aplicações que são gerados como dados de negócio, você precisa visualizar esse dado, você precisa criar relatórios em tempo real da tua aplicação. A Elastic Stack também vai te ajudar com isso, para que você tenha todas essas métricas ali em tempo real relativo ao negócio da sua aplicação. E é claro, você precisa só gerar essas métricas de negócio. Um outro ponto agora que está vindo forte aí, crescendo, que são as Dora Metrics dentro do mundo do DevOps, aí para a gente avaliar a nossa maturidade, o nosso desempenho. Você também consegue expor dashboards com isso, com o Elastic Stack, muito fácil. Então, tudo aquilo que você tem métrica para mostrar, dados para mostrar, relatórios para fazer, análise de texto para serem feitas, a Elastic Stack pode sim
te ajudar. Um dos grandes casos de uso também que a gente vai ter é o uso na busca processual hoje aí por boa parte dos tribunais que a gente tem no Brasil, usam o Elasticsearch de certa forma como busca textual dos seus processos lá. E por que a gente tem que usar o Elastic Stack, Eduardo? Você falou tanto disso, tá, beleza, mas não tem outras ferramentas que acabam resolvendo esse problema? Por que Elastic Stack, não por que outra ferramenta? Eu gosto muito de falar do porquê começar com Elastic Stack pela sua facilidade de iniciar. Apesar de muita gente achar Elastic Stack difícil, iniciar com Elastic Stack é muito fácil. Basta você pegar, cadastrar na nuvem deles, por exemplo, com 16 dólares você já tem um cluster rodando. Eduardo, eu não quero um cluster com 16 dólares, eu quero iniciar. Tudo bem, você consegue iniciar com código aberto, muito fácil, você fazendo a instalação de um node e já coletando os dados, colocando para ele e botando o Kibana para plugar nele. O grande diferencial que eu vejo para você usar Elastic Stack hoje é a facilidade de iniciar um processo. Existem outras ferramentas, talvez até muito mais potentes, muito mais poderosas que ela, mas que levam uma curva de aprendizado muito longa. Elastic Stack dessas ferramentas é que vai ter a curva de aprendizado menor que a gente tem por aí. E se você está a fim de dar os seus primeiros passos, começar nesse mundão da Elastic Stack, é muito simples. Aqui embaixo vai ter um link para você ver lá o nosso curso sobre Elastic Stack, como você inicia nesse mundo, como você consegue colocar a sua primeira stack rodando, por exemplo, ali na sua interface de desenvolvimento, no seu notebook, já começar a trabalhar com isso. O link está aqui na descrição, é só clicar, entrar lá e saber mais um pouco sobre o nosso treinamento. Beleza? Eu agradeço a sua atenção, já dá aquele like de novo, compartilha esse vídeo com alguém e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!